Bom dia, esse é mais um Comece Bem o Seu Dia, um projeto devocional da Igreja para Sempre, da nossa casa para sua casa. De segunda a sexta, às 7 da manhã, nós temos aqui uma palavra direcionada para o seu coração. E olha só, eu tenho um tema aqui hoje que é um tema atual, mas eu sei que vai mexer com o seu coração. Preste bem atenção. Está lá em Lucas 15, 11. Deixa eu ler para você só Lucas 15, 11 e você já vai se situar o que vai vir aí pela frente. E disse: certo homem tinha dois filhos. Certo homem tinha dois filhos. O mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens ou da herança. Aqui eu tenho direito, aqui eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, poucos dias depois de ter pego a sua herança, poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Amado, eu sei que deve ser uma dor gigante, deve ser uma dor tremenda para um pai, para uma mãe, que às vezes perde o seu filho para o mundo, perde o seu filho para uma rebeldia, perde o seu filho por uma desavença. Eu sei que nós vamos tocar aqui hoje em uma devocional num assunto muito sério que é família. Mas é um assunto sério e muito atual que nós não podemos deixar de discutir. Então, na devocional de hoje, eu quero trazer em uma passagem três tragédias. Em uma passagem, três situações de tragédia que talvez aconteceu perto de você, na sua casa, ou alguém te relatou uma situação parecida. Você sabia que esse menino que o texto fala, que ele pede para o pai dele: Pai, me dá o que eu tenho de herança, me dá o que me pertence, que eu quero ir embora, quero cair no mundo, né? Quero viver minha vida. Então, esse menino, ele vai curtir a vida dele, ele não quer mais ficar na casa dele. E esse é um mal muito grande. Acharmos que nós somos suficiente demais para que nós não ouçamos mais ou nós não venhamos mais ouvir o que os nossos pais, o que aqueles que nos orientam. E aqui eu estou falando para líder, estou falando para voluntários, estou falando para pastores, estou falando para pessoas. Você que às vezes não ouve o conselho de uma pessoa mais experiente, isso é muito sério. Então é uma casa só. Esse texto se passa em uma casa. Mas vamos relacionar aqui quantas situações ruins se desenvolveram dentro desse texto. Uma casa, três tragédias. A primeira, do versículo de número 11 e 12. Disse certo homem aos seus filhos, o mais jovem disse ao seu pai: dá-me a parte da herança. Você sabe que aqui, quando o filho fala para o pai, eu que sou pai de um adolescente, sei, quando meu filho fala: pai, eu vou na casa de um amigo. Pai, eu vou comer um lanche. Meu coração fica apertado, não sei onde está. Meus olhos não estão enxergando. É complicado. Eu imagino o coração do pai desse menino. O coração do pai desse jovem, que agora pede a sua herança, pede tudo que lhe é de direito, e ele cai no mundo para poder viver a sua vida. O coração partido, uma herança repartida, uma família agora dividida. Eu não sei você, mas eu já ouvi relatos de pessoas que olham o filho indo embora e têm a visão até hoje das costas do filho, dos passos do filho saindo da porta para fora. Eu já tive relatos de pessoas que, quando vem, a gente vai atender num gabinete, a gente ouve a pessoa falar assim, que se você sair dessa porta para fora, você não volta mais. Mas o pai fala isso da boca para fora. O pai não fala isso de coração. Porque, na verdade, ele queria que o filho ficasse. Nenhum pai tem o prazer de ver o seu filho indo embora. Eu estou falando com você, é um assunto sério e é um assunto preciso, que traz uma verdade para nós.
Você imagina que esse pai vendo o filho sair, você vendo agora o coração do pai partido, você vê agora uma família sendo dividida, e pior ainda, a paternidade de um pai sendo colocada de lado, a paternidade de um pai sendo colocada à parte, sendo esnobada, sendo rejeitada, sendo colocada como se fosse algo que não tivesse valor. Eu quero falar com você que ainda tem o seu pai do seu lado, que ainda tem um tio que fez o papel do pai, que ainda tem um avô que fez o papel do pai. Você que às vezes não ouve, você que às vezes o seu pai vai falar alguma coisa e você não tem a paciência de ouvir uma pessoa que tem experiência maior do que a sua. Pense nisso. Pense nisso. O menino que está no texto, ele diz que ele foi lá, pegou tudo que ele tinha e foi embora. Não quis olhar para trás, foi embora. Caiu no mundo. Mas tarde veio o resultado. A segunda tragédia da casa, que eu falei que tinha 3 tragédias nesse texto. Segunda tragédia é o filho que se perde no meio do mundo. Eu não sei você, meu querido, mas eu tenho algumas experiências para te contar a respeito disso. E o filho, quando sai para o mundo achando que ele é autossuficiente, que conhece tudo, que sabe tudo, que conhece, que é esperto demais, na verdade ele não conhece 1 milímetro desse mundo. Ele não conhece a maldade desse mundo, a crueldade desse mundo, o desamparo desse mundo, os amigos que estão do lado, só quando ele estava com dinheiro, sim. Experimenta ficar sem dinheiro para você ver. Nosso apóstolo Paulo Henrique ministrou uma palavra aqui nesse domingo linda. E ele pôde lembrar a nós que as pessoas estão do seu lado quando você tem sucesso. Experimenta passar um período para você ver que não existe mais sucesso, as pessoas te abandonam. Mas, meu querido, eu queria trazer para você aqui nessa reflexão de hoje a tragédia do filho que se perde no mundo. Longe da casa é uma vida desperdiçada. Longe da família é um desperdício de vida. Existe um vazio na sua alma que você não vai preencher com a presença do mundo. Existe um vazio dentro da sua alma que você só vai preencher com a presença do seu pai, da sua mãe, da sua família. Como é lindo você ver uma família. Eu sei também que não existem todas as famílias perfeitas, mas eu queria deixar essa devocional para você hoje. Seja mais compreensivo. Ouça mais o seu pai, ouça mais o seu tio, ouça mais a sua avó, ouça mais o seu irmão, ouça mais pessoas que estão do seu lado. Não desperdice a sua vida nesse mundo, porque nesse mundo só há crueldade. E terceira tragédia que aconteceu nesse mesmo texto, o filho se perde também no mundo, mas existe um outro filho que se perde dentro da casa. Existe aquele filho que juntou toda a herança e saiu, mas esse homem tinha 2 filhos, e o filho que fica dentro da casa agora fica resmungando. O filho que se perde dentro da casa, dizendo aqui há muito serviço, pouco relacionamento, muita regra e pouca intimidade. Você sabia que esse menino que ficou, ele ficou reclamando? Porque quando o filho volta, nós não vamos pregar isso hoje, o tempo não dá, mas quando esse menino volta, ele chega na casa do seu pai pedindo para voltar e ele é restituído tudo de novo. E o filho que ficou começa a reclamar. Por que o pai deu o anel? Por que o pai deu a sandália? E por que o pai vestiu o filho de novo? Meu querido, posso falar uma palavra para você de Deus nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? Volte para a casa do seu pai. Lá é o seu lugar. Lá há um lugar de abrigo, lá há um lugar de amor, lá há um lugar de abraço. Meu querido, e eu quero falar para você também na esfera religiosa. Eu não sei aonde você está ou aonde você se perdeu, mas volte para a casa do seu pai, volte para a sua igreja, volte para o seu convívio. Eu quero deixar essa devocional na manhã de hoje, dizendo para você, há um abraço na casa do seu pai te esperando, que você possa ser abençoado
por essa palavra, não sai desse vídeo, meu querido, sem curtir esse vídeo. Se possível, compartilhe com algum amigo que precisa ouvir essa palavra, que na casa do seu pai ainda há um abraço, que na casa do seu pai ainda há um abraço te esperando, para que ele também possa ser abençoado por essa palavra. Esse foi o nosso devocional. Comece bem o seu dia. De segunda a sexta, às 7 da manhã, sempre tem uma palavra aqui de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe o seu dia, a sua tarde e a sua noite. Deus abençoe.